Olá pessoal, eu sou Rossano Sobrinho, sou escritor espírita, terapeuta e educador e hoje, gravando este vídeo, hoje dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia. E gostaria de deixar algumas considerações, algumas reflexões, gostaria também de receber as mensagens de vocês, os comentários, sobre esse tema que considero muito importante. A Bíblia condena a homofobia porque a gente vê tantos religiosos, combatendo a homossexualidade. Como é essa questão? O que nós temos de concreto sobre isso? O que acontece? Por que tanta gente tem preconceito? Naturalmente, não trazemos aqui verdades prontas e acabadas, verdades absolutas. Trazemos algumas reflexões para vocês que acompanham o canal, acompanham os meus vídeos, leiam os meus livros, possam ir refletindo e a gente junto crescendo e aprendendo. Bem, a Bíblia tem sim textos contrários que se opõem ou que condenam a homossexualidade, Nós encontramos esses textos tanto no Antigo Testamento, que um homem não se deite com outro homem, quanto no Novo Testamento. Nós vemos na palavra de Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo que os efeminados não entrarão no reino dos céus e tal. Há alguns estudiosos que dizem que esses textos, o texto do Novo Testamento, no caso de Paulo, não está devidamente traduzido, que não seriam os efeminados, seriam os tímidos. O fato, a questão mais importante que a gente precisa analisar porque nós concebemos a Bíblia, a cristandade, por exemplo, concebe a Bíblia toda, de capa a capa, como a palavra de Deus, E aqui eu quero deixar algumas reflexões para que vocês pensem juntos, Vamos lá. Primeira coisa, foi a Bíblia que fez a igreja ou as igrejas, ou foi a igreja que elaborou a Bíblia, que organizou a Bíblia? Bem, a Bíblia é um produto da igreja, Foram surgindo os textos, Tem textos do Antigo Testamento, a história do povo hebreu, do povo judeu, Inúmeros textos, porque de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, são 1.600 anos de história, Textos escritos, traduzidos. Os próprios evangelhos foram escritos décadas depois da vida de Jesus na Terra, Então, nós estamos diante ali de um compêndio de livros, A Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica 73 livros. Mas será que nós podemos considerar que tudo o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, é algo inspirado por Deus? Se esses textos foram reunidos depois pela própria igreja, Lutero, por exemplo, quando fez a reforma, excluiu alguns livros, porque não os considerou canônicos. E por isso que a Bíblia protestante tem menos livros. Mas há contradições na Bíblia, há também elementos humanos. E aqui, gente, não fiquem, que os religiosos não fiquem bravos ou achem isso um absurdo. Há textos ali, Por exemplo, o Deus do Antigo Testamento foi visto por muitas pessoas, segundo o Antigo Testamento, Deus era visto por Moisés, pelos anciões de Israel e tal. No Novo Testamento nós vemos Paulo dizendo que Deus não pode ser visto, que ninguém viu Deus, Porque nele estamos, nos movemos, existimos. Então há muita coisa ali que pode ser humana, Como há muita coisa ali divina, inspirada divinamente. Então é muito complicado a gente pegar, um compêndio de livros escritos ao longo da história, e porque a igreja, em certo momento, reuniu isso tudo num livrão, chamou de Bíblia e passou a ser chamada de a palavra de Deus, achar que tudo ali, está perfeito. Nós vemos, por exemplo,
Davi realizou um censo em Israel, segundo o Antigo Testamento. Um autor do Antigo Testamento diz que ele foi incitado por Satanás, e outro autor diz que ele foi inspirado por Deus. Vejamos, isso, 2 livros distintos dentro da Bíblia no Antigo Testamento. O fato é que o censo aconteceu, mas um autor interpretou de um jeito e outro autor interpretou de outro. Então vejamos, como que eu vou pegar, se há essas contradições, como que eu vou considerar a palavra de Deus, tudo ali, né, exato? Por isso que o Espiritismo contempla o ensino moral do Cristo. Quando Allan Kardec organiza a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, por que a gente não se debruça sobre toda a Bíblia? A gente até estuda, pode estudar, né? Os Espíritos nos motivam a estudar, mas não a aceitar cegamente. O ensino moral do Cristo, dentro do Novo Testamento, ali os Evangelhos, ali nós estamos diante de uma rocha, de um ensino maravilhoso. E aí eu quero perguntar a todos aqueles que afirmam que a homossexualidade é um pecado, né? Em que momento Jesus de Nazaré, o doce Rabi da Galileia, o mestre incomparável, que também foi firme em muitos momentos, foi bravo, mas com quem? Com os fariseus, os religiosos hipócritas, né? Os vendilhões do templo. Mas em momento algum, no ministério de Jesus, nós o vemos combatendo a homossexualidade, que existia, porque existe desde que o mundo é mundo. Porque a homossexualidade existe até no reino animal. Então, como que eu vou considerar isso um pecado? Então, nós não vemos. Devemos contemplar toda a Bíblia com essa chave hermenêutica que é Jesus. O que não passar por Jesus, a gente coloca no banquinho do pensamento. A gente coloca ali para ser analisado, porque tem certamente muito elemento humano. Então, meus queridos, respeitemos os nossos irmãos, homossexuais, bissexuais, pan, trans, todos os irmãos, porque, como dizia Chico Xavier, Deus não está tão preocupado com o que fazemos do umbigo para baixo. Ele está muito preocupado com o que fazemos do umbigo para cima. Claro que a promiscuidade, ela é prejudicial espiritualmente, né? A prostituição, a promiscuidade. Mas isso tanto para os homossexuais como para os heterossexuais. Respeitemos esses irmãos, que já são convidados pela vida, pelo mecanismo da vida, a suplantarem tantas dores, tanto preconceito, tanta ignorância, para se realizarem como criaturas humanas, como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. O meu fraternal abraço a todos os irmãos homossexuais, bi, trans, pans, etc., e que sigamos construindo uma humanidade mais feliz, com mais respeito, com mais dignidade, com mais equilíbrio. Muita luz e muita paz.